Saudações, pessoas! Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Entramos no tópico de interações atômicas e moleculares. Nesta aula, trataremos de um tipo específico de ligações covalentes, que são as ligações covalentes chamadas coordenadas. Estas também são conhecidas como ligações covalentes dativas, né? Mas o termo correto seria ligação coordenada, tá? Bom, de acordo com a regra do octeto, um elemento químico, um átomo, para alcançar sua estabilidade, ela tende a ganhar ou perder elétrons para ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, sua camada de valência completa, tá? E na maioria dos casos, isso significa que o elemento tende a ficar com 8 elétrons na camada de valência buscando determinada estabilidade. No caso de ligações covalentes, os elementos químicos têm tendência de ganhar elétrons para alcançar essa determinada estabilidade, tá? Então, a quantidade de ligações químicas que um elemento químico faz, é determinada, em geral, em função da quantidade de elétrons que falta para esse elemento ficar com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio, tá? Que vai tentar ficar com a configuração eletrônica do hélio, 2 elétrons na camada de valência. Isso faz com que o primeiro nível de energia dele já fique completo, tá? Com essa configuração. Algumas moléculas se formam, após o octeto já estar completo numa determinada substância. Tá? Esse fenômeno a gente chama de, quando acontece essa ligação extra, a gente chama de ligação coordenada. Então, é uma ligação semelhante à ligação covalente, tá? E ela acontece entre um átomo que já atingiu a estabilidade eletrônica, tá? Então, tem uma substância onde um átomo fez ligação com outro átomo, por exemplo. Eles já alcançaram sua estabilidade, só que tem um outro elemento químico, um outro átomo nas redondezas que ainda não alcançou a sua estabilidade, tá? E aí acontece uma ligação entre esse átomo que já alcançou a sua estabilidade com esse outro átomo que ainda precisa de elétrons, tá? E aí acontece um compartilhamento unilateral, O elemento químico que já alcançou a sua estabilidade compartilha um parzinho de elétrons com esse outro elemento que ainda precisa de elétrons, tá? É uma ligação mais instável, tá? Menos estável em comparação com a ligação covalente, tá? Ela tende a se desfazer com mais facilidade e essas substâncias, em geral, tendem a ficar estáveis em condições específicas dentro da natureza, tá? O ozônio, por exemplo, que a gente vai ver o caso, O ozônio se forma lá na camada de ozônio porque tem uma quantidade específica de gás oxigênio que tem lá dentro, acaba acontecendo um balanceamento em função da quantidade de elementos químicos que tem ali, tem uma recepção de energia, uma quantidade de energia específica ali naquela camada da atmosfera, que esses gases oxigênios acabam recebendo, e aí acaba acontecendo esse fenômeno, mas esse fenômeno acontece em algumas outras substâncias por aí, tá? Então, aqui um esquema rapidão para entender mais ou menos como é. Eu tenho um átomo estável, ou seja, que já tem o octeto completo. Em geral, ele tem o octeto completo em função de estar ligado a outro elemento químico, tá? Isso aqui não é comum acontecer com gases nobres, tá? Então, eu tenho um elemento completo que já fez as ligações que precisava com outro elemento químico, eu tenho uma substância, estável, e aparece um outro elemento químico, um outro átomo que precisa de 2 elétrons, que precisa de um parzinho eletrônico, e aí acontece o compartilhamento unilateral, Por isso que é conhecida como dativa, Meio que dá os elétrons ali, e aí esses 2 elétrons passam a ser desse elemento químico e desse elemento químico. Então, não é o compartilhamento de um elétron de um com um elétron de outro. Isso é uma ligação covalente. A ligação covalente coordenada é o compartilhamento direto, unilateral, de um parzinho de elétrons de um elemento para o outro elemento químico. E aí a gente representa ou por uma setinha, essa ligação, como se tivesse vindo só desse para esse, mas também pode ser representada por um traço padrão, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Começar com o ozônio, tá? O ozônio, percebam, tem 3 oxigênios dentro dele. Então, vamos lá. Eu tenho 3 oxigênios.
para entender o que vai acontecer aqui, o primeiro passo é o que a gente fez as ligações covalentes, né? Quantos elétrons esses elementos têm na camada de valência? Como a gente pode descobrir isso? Dá uma olhada na tabela periódica, né? Olha o número atômico desse elemento, faz a distribuição eletrônica, olha lá na camada de valência e conta quantos elétrons tem na camada de valência. Você pode lembrar também qual é a família desse elemento químico. Isso é mais direto, mais rápido, né? O oxigênio faz parte da família 6A, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos são oxigênios, não é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2 elétrons para ele alcançar o octeto. Ou seja, ele precisa fazer 2 compartilhamentos ou 2 ligações covalentes, né, para alcançar sua estabilidade específica. Então, ele vai fazer uma ligação aqui e outra ligação aqui. Pronto. Né? Agora ambos os oxigênios aqui alcançaram a estabilidade, né? Perceba, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio agora tem 8 elétrons. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que esses aqui, ó, que estão participando dessa ligação, né, ó, fazem parte desse oxigênio e desse agora. Estão sendo compartilhados. É como se fosse uma coleção conjunta de elétrons. Né? Uma coleção conjunta de bolinhas de gude. Que assim seja. Então, agora ambos os oxigênios alcançaram a estabilidade. Então, eles já estão estáveis. Só que tem um outro oxigênio aqui que ainda não alcançou a sua estabilidade. Ele precisa do quê? Ele precisa de um parzinho eletrônico aí, né? Ele tem 6 elétrons na camada de valência, ainda faltam 2 para ele alcançar o octeto. É aí que acontece o fenômeno da ligação coordenada, tá? Ó, um desses oxigênios aqui vai pegar um desses parzinhos eletrônicos e doar, né, para outro oxigênio, compartilhar com ele, tá? É isso que acontece. Ô professor, mas esse oxigênio vai fazer uma ligação simples com cada oxigênio? Não, isso não acontece, tá? Forma-se primariamente a ligação mais estável entre esses dois átomos. Posteriormente acontece a tentativa de estabilização do próximo átomo, tá? E aí a gente pode representar essa molécula, né, em sua forma estrutural dessa forma assim, ó. Eu posso representar com um traço ou com uma setinha, o ozônio, tá? O que acontece aqui, né, é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de ressonância, né? Nossa, eu lembro da aula, a gente ficou brincando muito de ressonância, eu tenho que parar para pensar sobre a palavra ressonância agora, senão eu falo ressonância. Então, o que acontece é que fica zanzando para lá e para cá, né? Entre a ligação coordenada e a ligação dupla, né? Isso que dá o caráter protetor do ozônio, tá? Isso aqui que dá o caráter protetor do ozônio para os raios lá da camada, os raios ultravioleta, né? A proteção UV que ele traz pra gente, tá bom? Bom, então é isso. Bom, vamos pro próximo, para entender um pouco melhor então. Tá, é apagadora. Então, SO2. SO2 vai ficar parecido com esse cara aqui, né? Por quê? Porque o enxofre, assim como o oxigênio, faz parte da família 6A. Então, eu tenho um enxofre interagindo com 2 oxigênios. Todos eles são da família 6A. Ou seja, tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem não entendeu, essas bolinhas, cada bolinha dessa é um elétron, tá? É a representação de um elétron da camada de valência. Então, eles precisam de 2, né? 2 o quê? Eles precisam de 2 elétrons para alcançarem a estabilidade, para alcançarem a quantidade de 8 elétrons na camada de valência. E aí, ó, conseguiram um aqui
conseguiram 2 aqui, ok, fizeram uma ligação dupla. Ambos agora têm 8 elétrons na camada de valência, sobrou um oxigênio queridão aqui, né? O que esse oxigênio faz agora? Ele recebe um parzinho eletrônico para alcançar a sua estabilidade do queridão enxofre, tá? Pô, mas do que depende isso, né? Minúcias disso, né? Por que é o enxofre que está fazendo isso, por exemplo, né? Ao invés do oxigênio estar no meio e afins, está relacionado com o tamanho do átomo, tá? Além da família dele, tudo bem? Aí a gente tem que olhar mais especificamente para a distribuição eletrônica, para entender a probabilidade de um elemento químico sofrer esse fenômeno, né? Ocorrer esse fenômeno com um determinado elemento químico, que é o da ligação coordenada. Tem alguns metais, né, em função das suas camadas D, a organização dos elétrons lá dentro, que tem mais possibilidade ou menos de fazer esse tipo de ligação, que seriam as ligações coordenadas, tá? Os chamados compostos de coordenação também. Bom, representação desse cara aqui, ligação dupla com oxigênio, ligação coordenada com outro oxigênio. Essa representação poderia ser só uma reta também, um traço, tá? O SO3 vai ficar muito parecido, né? A diferença é que eu tenho um oxigênio a mais, né? Aí viria, ó, esse outro parzinho eletrônico aqui, né? Então esse enxofre ainda tem capacidade de fazer mais uma ligação coordenada, porque ele ainda tem um parzinho eletrônico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontece uma ligação dupla aqui, né? Ó. Um compartilhamento de elétrons aqui, outro compartilhamento de elétrons aqui. Ambos alcançaram um octeto. Então, se acontece uma interação a partir daqui, é do tipo coordenada. Um parzinho de elétrons para esse oxigênio, outro parzinho de elétrons para o outro oxigênio. É possível que haja mais? Né? Não é possível que haja mais ligações a partir daqui. Tá? Não entre o enxofre e mais alguma coisa, tá? Se for, pode ser uma interação dos oxigênios com outra coisa, mas com o enxofre especificamente não vai acontecer mais, tá bom? Para finalizar, vamos ver como fica o NH4. Então, fiz isso aqui, então vamos aproveitar aqui. NH4 mais, tá? Então vamos lá. Eu tenho nitrogênio e 1, 2, 3, 4 hidrogênios, tá? Eu estou espalhando meio que aleatoriamente, tá? Eu deduzo, né, que o elemento que está em menor quantidade é o que faz maior quantidade de ligações, tá? Isso vai se justificar ou não em função da família dele e as possibilidades deles fazerem ligações, tá bom? Então, vamos lá. Esse cara aqui é da família 5A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Esse aqui é da família 1A, é colocado na família 1, então ele tem 1 elétron na camada de valência. Bom, essa espécie química aqui, percebam, tem uma carga positiva, o que significa que um desses caras aqui tem um elétron a menos, tá? Vou deduzir que seja esse hidrogênio aqui, tá? Tá positivo, não tem esse elétron aqui, ok. Agora acontecem as ligações padrão. Formação da amônia, ó. Uma ligação simples com esse hidrogênio, uma ligação simples com esse hidrogênio e uma ligação simples com esse hidrogênio. Ok. Então agora cada hidrogênio tem 2 elétrons. Lembrando, né? O hidrogênio tende a ficar parecido com o hélio, né? A gente chama de regra do dueto, tá?
que é o gás nobre mais próximo a ele. Ele vai encher o primeiro nível de energia, o primeiro nível de energia cabe em apenas 2 elétrons. Ok. E para o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa substância aqui já alcançou a estabilidade. E aí eu tenho um hidrogênio aqui, positivo, protônico, né? Protonado, protonizado, é um próton aqui, flutuante ao redor dele. E para alcançar a estabilidade de um gás nobre, o que ele precisa? Ele precisa de 2 elétrons, né? E ele está sem nenhum, porque ele está positivinho. De onde vem esses 2 elétrons? Daqui, ó, do meu nitrogênio. Como eu posso representar isso na fórmula estrutural? Assim, nitrogênio, eu vou colocar ao redor, né? Na fórmula estrutural não preciso representar os elétrons, tá? Apenas na fórmula eletrônica, e aí a fórmula eletrônica ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo, fazer proposições, né? E buscar sentido no que está acontecendo. Então vai acontecer isso, 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 e uma ligação coordenada. E essa espécie química aqui tem um elétron a menos, ou seja, está positivo, tá bom? Então é isso, tá? Essas são as ligações covalentes, ligação covalente coordenada. Diferente das substâncias iônicas e metálicas, né, só a explicação de como acontece a ligação não ajuda a gente a explicar as propriedades dessas substâncias formadas por esse tipo de ligação. Para a gente conseguir explicar, né, as propriedades das substâncias formadas por esse tipo de ligação, a gente tem que investigar molécula a molécula. Vai depender da geometria dessa molécula, o formato que essa molécula tem, né? Se esse formato induz uma polaridade ou não a uma determinada molécula, tá? E a partir disso vai determinar o tipo de interação intermolecular existente para uma determinada substância, como uma molécula interage com as outras, tudo bem? Então, as propriedades dessas substâncias formadas por ligação covalente depende de como uma molécula interage com as outras moléculas, e isso depende do seu formato, depende de se ela tem uma polaridade, se os elétrons estão regularmente distribuídos, e é isso que eu vou tratar nas próximas aulas, tá bom? Por hoje é só, até a próxima.